Existe um tipo de erro psicológico que passa despercebido no dia a dia, mas que muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. E talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Em algumas situações, você fala, tenta se posicionar, até pensa que foi claro, mas ainda assim é interrompido, ignorado ou levado menos a sério do que deveria. Em outras, percebe que certas pessoas conseguem conduzir conversas, impor limites e até dizer não sem esforço algum, enquanto você sente que qualquer reação só pode gerar desconforto ou rejeição. Isso não é acaso, e também não é apenas personalidade fraca como muitos pensam. Existe um padrão psicológico silencioso por trás disso, ligado à forma como você transmite segurança, consistência e previsibilidade no seu comportamento social. Ao longo deste vídeo, você vai entender como pequenos hábitos emocionais e sociais criam uma imagem interna que os outros captam quase instantaneamente e como isso pode colocar, sem perceber, em uma posição de fácil influência. A sensação de solidão, a dificuldade em ser levado a sério nos relacionamentos e até a repetição de padrões onde você sempre cede mais do que deveria, tudo isso pode estar conectado ao mesmo ponto central. E o mais importante, isso não é permanente. Porque quando você entende o mecanismo psicológico por trás desse padrão, começa a enxergar onde ajustar sua postura, sua comunicação e até suas reações mais automáticas. E é justamente aí que a mudança começa a acontecer de forma real, não superficial. Mas antes de chegar nas soluções, você precisa identificar com clareza o que está te colocando nessa posição sem que você perceba. Antes de seguir, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai entender aqui não é só curiosidade, pode mudar a forma como você se posiciona em qualquer conversa a partir de hoje. E fica até o final, porque no último ponto eu vou te mostrar o ajuste psicológico mais simples e direto que reduz drasticamente essa sensação de ser ignorado ou facilmente influenciado. E é exatamente isso que muita gente só percebe depois de repetir os mesmos erros por anos. Se em algum momento você já sentiu que fala e não é levado a sério, comenta aqui embaixo, eu já passei por isso. Isso vai ajudar você a perceber que não está sozinho nessa dinâmica e ainda ativa o seu olhar para os próximos pontos com mais atenção. Tem uma coisa no comportamento humano que quase ninguém percebe na hora em que está acontecendo, mas que muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. Sabe quando você entra em um ambiente e antes mesmo de falar qualquer coisa, já sente como se precisasse se ajustar? Ajustar o tom, o jeito de rir, o que pode ou não dizer, como se tivesse uma régua invisível medindo cada reação sua. E isso começa pequeno, quase imperceptível. Você só quer evitar desconforto, manter tudo leve, não gerar atrito. Parece maturidade social, né? Mas aos poucos isso vai criando uma versão sua que não ocupa espaço de verdade. E o mais interessante é que ninguém precisa te dizer nada diretamente. As pessoas simplesmente sentem. Elas percebem quando alguém está sempre calibrando a própria presença para não incomodar. E nesse ponto acontece algo sutil, quase automático. Você deixa de ser lido como alguém com posição firme e começa a ser lido como alguém flexível demais. Não é sobre ser educado ou gentil. Isso não está em discussão aqui. O ponto é quando essa adaptação constante começa a te fazer sumir dentro das próprias interações. Você fala, mas mede cada palavra. Você discorda, mas suaviza tanto que a discordância perde força. Você quer se posicionar, mas antes de terminar a frase já está pensando na reação do outro. E isso cria uma espécie de efeito invisível nas relações. Quanto mais você tenta evitar tensão, menos presença você transmite. E presença não tem a ver com volume de voz, tem a ver com consistência. Com a sensação que você deixa no ambiente de que sua postura não muda só porque alguém reagiu diferente. Tem um detalhe psicológico importante aqui. O cérebro humano aprende padrões muito rápido. Se em algumas interações você se adapta demais, cede rápido, evita conflito, isso vira uma leitura automática sobre você. Não precisa de explicação, não precisa de teste. O outro simplesmente entende que pode conduzir a dinâmica com mais facilidade. E aí acontece algo curioso, porque você começa a sentir que precisa se explicar mais, se justificar mais, provar mais que não está sendo mal interpretado. Só que isso não resolve o problema, só reforça ele. Porque quanto mais você tenta compensar a falta de firmeza, mais você transmite que existe uma insegurança ali. E o mais delicado disso tudo é que, em muitos casos, essa forma de agir não nasce do nada. Ela costuma vir de experiências onde discordar não foi bem recebido, onde impor limite gerou afastamento, onde o silêncio pareceu mais seguro do que a posição clara.
Só que o comportamento não fica no passado, ele atravessa você e continua operando no presente, como um piloto automático. E quando esse padrão se repete em diferentes ambientes, amizades, trabalho, relacionamentos, começa a surgir uma sensação difícil de nomear. Como se você estivesse sempre um passo atrás na própria vida social, mesmo tentando fazer tudo certo. Só que existe um ponto específico onde isso se intensifica ainda mais, e é exatamente quando você começa a confundir adaptação com necessidade de aprovação. Tem uma virada muito sutil no comportamento humano que acontece quando a pessoa começa a aprender a dizer sim mais do que deveria. E isso não começa como fraqueza, começa como tentativa de manter tudo em paz. No início, parece algo até positivo. Você evita conflito, facilita situações, não quer gerar desconforto desnecessário. Só que com o tempo, esse padrão começa a te colocar em lugares onde você não foi realmente escolhido, você só foi o caminho mais fácil. E isso muda tudo, porque existe uma diferença enorme entre ser alguém que coopera e ser alguém que sempre se adapta. Quem coopera participa da construção. Quem só se adapta, entra depois que tudo já está decidido. E o mais curioso é que ninguém fala isso em voz alta, mas todo mundo sente. Quando alguém percebe que pode te conduzir com facilidade, sem resistência, sem fricção, a dinâmica muda. Não de forma agressiva, mas silenciosa. Você começa a ser consultado menos, ouvido mais rápido, considerado só depois que a decisão já está encaminhada. E isso vai criando uma espécie de roteiro invisível nas suas relações. Você começa a aceitar convites que não queria tanto ir, assumir pequenas responsabilidades que não eram suas, responder mensagens na hora errada só para não parecer distante, e quando percebe, já está vivendo mais no ritmo dos outros do que no seu próprio. Existe um ponto psicológico interessante aqui. O cérebro humano tende a respeitar mais aquilo que oferece algum tipo de resistência. Não resistência por conflito, mas por consistência. Quando alguém nunca questiona, nunca pausa, nunca reposiciona, a leitura interna que se cria é simples. Essa pessoa não vai impor limites relevantes. E não é que as pessoas conscientemente pensem nisso. Elas sentem. É quase como se o comportamento delas se ajustasse automaticamente ao quanto de espaço você permite que ocupem. E aí começa um ciclo estranho, porque quanto mais você percebe que está sendo conduzido com facilidade, mais tenta compensar sendo ainda mais disponível. Só que isso reforça exatamente o padrão que te incomoda. E tem um detalhe ainda mais profundo nisso tudo. Em muitos casos, esse padrão não vem só da vontade de agradar, mas do medo de perder conexão. Como se dizer não pudesse quebrar algo importante. Como se estabelecer limite fosse risco de afastamento. Só que na prática, o efeito costuma ser o contrário. Relações saudáveis não se constroem em ausência de limite. Elas precisam de fronteira clara para existir equilíbrio. Sem isso, a dinâmica começa a ficar torta sem ninguém perceber. E o mais estranho é que, mesmo quando tudo parece normal, internamente surge uma sensação difícil de explicar. Uma espécie de cansaço social, como se você estivesse sempre ligeiramente fora do próprio eixo nas interações. Presente, mas não totalmente posicionado. E isso abre espaço para uma mudança ainda mais delicada, porque quando você começa a ceder sem perceber, você também começa a falar mais do que deveria, se explicar mais do que precisa e entregar sinais que enfraquecem sua própria posição sem intenção nenhuma. Tem um ponto no comportamento humano que quase ninguém percebe, mas que muda completamente como os outros passam a te enxergar. É quando você começa a falar demais para preencher o silêncio. E isso não é sobre falar muito no sentido comum. É mais sutil. É quando você sente necessidade de explicar tudo o tempo inteiro. Explicar o motivo de uma decisão simples, justificar um atraso que ninguém perguntou, reforçar algo que já estava claro só para ter certeza de que não houve mal-entendido. No começo, parece cuidado, parece responsabilidade com a comunicação. Só que, sem perceber, isso começa a criar um efeito estranho nas interações. Porque pessoas seguras não precisam se justificar o tempo todo. Elas falam, sustentam e deixam o peso do que foi dito existir por si só. Já quando você sente necessidade constante de preencher lacunas, o que você transmite não é clareza, é insegurança disfarçada de explicação. E o comportamento humano capta isso rápido. Existe uma espécie de leitura automática que as pessoas fazem sem perceber. Quando alguém se explica demais, o cérebro do outro não interpreta isso como transparência, interpreta como algo que precisa ser validado. E é aí que a dinâmica muda. Você começa a ser questionado mais. Não porque os outros estão sendo maldosos, mas porque sua própria comunicação abriu espaço para isso.
Cada explicação extra vira uma porta aberta para mais interpretação, mais dúvida, mais leitura externa sobre você. E o mais curioso é que isso também afeta o ritmo da conversa. Em vez de troca, começa a virar uma espécie de análise constante. Você fala e já sente que precisa complementar. Fala de novo e já antecipa uma possível interpretação errada. E quando percebe, está preso num ciclo de ajuste contínuo da própria fala. Existe um padrão psicológico bem estudado nisso. Quando uma pessoa tenta controlar demais como está sendo percebida, ela acaba perdendo justamente o controle da percepção que queria proteger. Porque excesso de explicação passa uma mensagem indireta muito forte. Eu não confio que o que eu disse já foi suficiente. E isso, sem ninguém falar nada, muda o lugar que você ocupa nas interações. Você deixa de ser visto como alguém direto e começa a ser visto como alguém que precisa de validação constante do próprio discurso. E isso, aos poucos, enfraquece sua presença social de um jeito quase invisível. Mas o ponto mais interessante é que isso não acontece só com palavras. Acontece também com atitudes pequenas. Responder rápido demais só para não parecer estranho, reforçar o que já foi entendido, repetir ideias de formas diferentes sem necessidade. Tudo isso vai construindo um padrão de excesso de entrega. E quanto mais você entrega sem necessidade, mais os outros sentem que podem interpretar você com liberdade. Não por maldade, mas porque o espaço que você deixa permite isso. E aí surge uma sensação difícil de ignorar, como se, mesmo estando presente nas conversas, você ainda não ocupasse totalmente seu próprio lugar nelas. E isso se conecta com algo ainda mais profundo, porque quando essa forma de comunicação se junta com a necessidade de agradar e a dificuldade de sustentar limite, o resultado não é só sobre fala, é sobre identidade social inteira sendo moldada sem intenção. No fim, o ponto central não é sobre falar menos, se adaptar menos ou tentar controlar cada interação, é sobre algo muito mais básico e, ao mesmo tempo, muito mais ignorado, a forma como você se posiciona internamente antes mesmo de abrir a boca. Porque quando você não sustenta a presença, tudo ao redor começa a ocupar esse espaço por você. As pessoas não precisam te dominar de forma direta, elas só seguem o caminho que o seu comportamento vai desenhando. Se você cede demais, explica demais, se ajusta demais, o ambiente aprende isso sobre você e começa a responder dentro dessa lógica. E talvez o detalhe mais importante seja esse: não existe manipulação eficiente onde existe clareza de posição. O que te deixa vulnerável não é o outro ter poder, é você entregar espaço sem perceber. Então, no fundo, o que isso tudo revela não é sobre como os outros te enxergam, mas sobre o quanto você está deixando de se sustentar na própria forma de agir, falar e existir nas relações. E quando essa consciência bate de verdade, você percebe que não se trata de virar alguém diferente, mas de parar de desaparecer aos poucos dentro das próprias interações. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é exatamente essa: entender o comportamento humano sem ilusões, do jeito mais direto possível. Comenta também qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Pode ser relacionamentos, solidão, traços de personalidade ou até manipulação social no dia a dia. Isso ajuda a direcionar os próximos conteúdos para algo que realmente conecte com você. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que vai aparecer aqui no card e também na playlist do canal. Tem outros temas que continuam exatamente essa linha de entendimento psicológico e podem te mostrar coisas que você provavelmente nunca tinha parado para perceber.